Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Hoje, o programa Nada Pessoal está recebendo aqui nos estúdios do PNB Online o deputado estadual Lúdio Cabral, que será o nosso entrevistado. Ao meu lado, o jornalista, professor, doutor Pedro Pinto de Oliveira, que sempre faz o programa conosco. Lúdio Cabral nasceu em 15 de março de 1971, em Rio Verde, no estado de Goiás. Se formou em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso e fez residência na USP, na Universidade de São Paulo. Na política, iniciou sua trajetória no movimento estudantil, foi diretor do Sindicato dos Médicos e teve 2 mandatos como vereador em Cuiabá, entre 2005 e 2012. Atualmente é deputado estadual pelo Mato Grosso, onde foi eleito em 2018 com 22.701 votos, sendo o candidato que mais recebeu votos na capital mato-grossense. Lúdio, bem-vindo ao programa. Você já foi 2 vezes vereador, é deputado estadual pela primeira vez, e tem uma questão que nos tem preocupado muito e sobre cujo assunto nós já tratamos aqui nesse programa com outros integrantes do parlamento. A Assembleia vai assistir à destruição do Pantanal com soja, com garimpo, com ouro, sem água em Poconé, com a destruição ambiental completa. O que fazer? É um prazer tê-lo conosco, bom dia. Antero, assim, é um prazer para mim, Pedro, um prazer poder estar aqui ao lado de vocês. E essa pergunta, Antero, para mim é a pergunta para a gente definir o destino do nosso estado. Que Mato Grosso nós queremos? Porque o que está acontecendo no Pantanal é resultado principalmente de um modelo de exploração econômica que foi adotado em nosso território, que produziu um desequilíbrio que não tem precedentes, a destruição progressiva do Cerrado, o desmatamento da Amazônia, o desequilíbrio no ciclo das águas, porque as águas que chovem em Mato Grosso vêm da floresta amazônica e o Cerrado é o responsável pelo armazenamento dessa água que assegurava equilíbrio. Isso é resultado da monocultura, que não produz alimento, produz riqueza para alguns poucos, deixa esse passivo ambiental que não tem tamanho, envenena o nosso solo, envenena as águas que abastecem as cidades de Mato Grosso são contaminadas por agrotóxicos e deixa esse passivo ambiental que não tem tamanho. O Pantanal é quem mais sofre com isso, porque é a maior planície alagável do mundo, que recebe as águas da bacia do Alto Paraguai, que nasce no Planalto, onde essa expansão da monocultura está acontecendo, e ele, além disso, sofre o que começa a acontecer de uma forma absurda no seu entorno, que é a própria monocultura entrando nas bordas do Pantanal, o garimpo, que você já disse, a mineração, a escassez de água, os projetos de PCHs na bacia do Alto Paraguai são uma outra ameaça que não tem precedência, e o absurdo de ainda haver quem defenda uma hidrovia no Rio Paraguai, que é o principal alimentador do Pantanal. O Rio Paraguai estava na canela debaixo da ponte da rodovia lá em Cáceres, agora muito recentemente. Então, ou a Assembleia, o Poder Executivo e toda a nossa sociedade pensa que rumo nós queremos, ou nós estamos condenados a em algumas décadas, 20, 30 anos, ter esse modelo de exploração exaurido, porque ele precisa de água também, e a água é a que está acabando. Agora, deputado,
a par dessas questões ambientais, esse mapa, essa construção que você fez, tem um outro aspecto gravíssimo hoje, nesse modelo do agronegócio, segundo o conselheiro Antônio Joaquim, que deu uma entrevista aqui no Nada Pessoal, que ele fala de um outro aspecto, que também é muito grave, que é a concentração de renda, da riqueza do agronegócio na mão de poucos. É um modelo destrutivo do ponto de vista ambiental e, como nós estamos assistindo aqui, altamente concentrador da riqueza na mão de poucos. Apesar de estarmos no cerrado, é assim o termo dos adversários, dos tubarões do agronegócio. Esse é um tema que não comove os seus colegas deputados, não comove o parlamento e também não mobiliza a sociedade. Qual é a sua avaliação, para dentro e para fora? Assim, primeiro, para dentro, o poder econômico hoje é também poder político. E há uma parcela importante dos deputados estaduais que são ligados aos interesses econômicos do agronegócio e que legislam em favor desse projeto de natureza econômica que concentra renda e riqueza e que cria, por exemplo, no nosso estado um modelo tributário que é absolutamente injusto. Soja, algodão e milho, sozinhos, eles são quase 50% do nosso PIB e correspondem a 3% da arrecadação de ICMS do Estado. Eles sempre utilizam como argumento que não, mas a gente compensa com o FETAB. Mas o FETAB não consegue compensar essa injustiça tributária. 50% do PIB, 3, 4% da arrecadação de ICMS. Todos os outros 50%, 96% da arrecadação de ICMS. Esse modelo econômico ele é insustentável do ponto de vista ambiental, isso está evidente já. Ele é insustentável do ponto de vista social, porque gera desigualdades. Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do país, 30 milhões de cabeças de boi, e tem pessoas passando fome, tem pessoas que não têm bife no almoço, tem pessoas que têm que ir para a fila dos ossinhos. Mas a crise ambiental é tão grande que está faltando água para os bovinos agora. Também, eu vi uma imagem no Pantanal outro dia, uma poça de lama, dezenas de jacarés lutando com dezenas de bois por aquela poça de lama para poder ter água para se alimentar. Um retrato dessa crise ambiental, ecológica que a gente tem materializado aqui no nosso estado. Ou nós buscamos um outro caminho, ou esse modelo tende a concentrar cada vez mais renda e riqueza e a deixar a maior parte da nossa população refém e em dificuldade econômica. E a gente chega de fora, quer dizer, o que falta ou se está mobilizando a sociedade, o que falta para isso? E também não há, só para complementar a entrevista do Pedro Pinto, e também não há uma indisposição da própria sociedade em apoiar. Por exemplo, Poconé. Poconé está destruída. Poconé não tem água tratada para beber. É água com mercúrio. Exatamente. Até porque eles captam a água de lagoas. De lagoas, porque hoje, se você furar o poço em Poconé, você vai captar mercúrio. Porque as minerações já foram tão fundo lá que está acabando com o aquífero de Poconé. O Bento Gomes secou. Bento Gomes secou, literalmente. Secou, literalmente, que é o que servia a população de Poconé. E, antigamente, você furava o poço no quintal e tinha água na casa. Hoje não tem. Mas a economia de Poconé é dependente do garimpo. Só o minerador fica rico. A população está paupérrima. Mas é o que ela tem de sustento. E ela não apoia esse debate. Não é por isso que, talvez, os deputados relutam em trazer esse tema para debater na Assembleia? Essa linha de raciocínio, na minha opinião, está correta, Antero. No ano passado, em 2020, quando o Pantanal estava pegando fogo, vocês lembram que houve uma comissão de deputados federais, senadores, a Comissão de Meio Ambiente, que foi lá para o Pantanal
E eu me recordo de participar em uma reunião à noite com representantes de pousadas e de proprietários de terra no Pantanal, e eles falando de todas as dificuldades que eles enfrentam, e eu fiz esse questionamento a eles. Falei, olha, mas vocês falam das dificuldades de vocês, mas vocês não fazem o questionamento aquilo que está no entorno do Pantanal, destruindo o Pantanal, que é a mineração e que é a expansão da monocultura. É isso que está destruindo o Pantanal. É lógico que é associado à questão das PCHs e da tal hidrovia do Paraguai, que para mim é a maior ameaça que o Pantanal tem. Agora, Antero, eu penso assim, a população ela acaba seduzida pela propaganda do agronegócio como gerador de riqueza e de prosperidade. Se você percorre a BR-163 e vai para cidades onde o agronegócio é mais exuberante, qualquer pessoa comum fica deslumbrado com as máquinas, com as colheitadeiras, com aqueles pivôs, com o verde da soja. Isso deslumbra, né, com a indústria de etanol que está lá agora, uma em Lucas, outra em Sinop, outra em Nova Mutum. Meu Deus, isso aqui é o desenvolvimento. Sempre, então assim, o discurso na TV do agro é pop, o agro é isso, o agro é tudo, o agro é tech, isso seduz a população. E a população não percebe que ela não ganha com isso. Ela não ganha com isso, ao contrário, ela sofre, porque a água que ela toma em casa é uma água que está contaminada por agrotóxicos. Mato Grosso. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. São 7 litros por habitante ano. Mato Grosso consome 67 litros por habitante ano, 200 milhões de litros de agrotóxicos derramados no nosso território todo ano. Em 2019 foi publicado um estudo de uma agência da Suíça de investigação. Eles documentaram os sistemas de abastecimento de água nos municípios do país todo. Mato Grosso, dos 141 municípios, o sistema de abastecimento ele é obrigado a cada 6 meses fazer uma análise detalhada de uma série de substâncias presentes na água. Dentre essas substâncias, 27 venenos, 27 agrotóxicos. Em Mato Grosso, 111 municípios sequer alimentavam esse sistema, que é o Ciságua. Dos 30 municípios que alimentavam o sistema, todos tinham a sua água contaminada e, na maioria das vezes, com os 27 agrotóxicos, com os 27 venenos. Isso é um dano para a vida de todos nós, porque toda criança toma água, toda gestante toma água, todo idoso toma água, todo adulto toma água, toda mulher toma água. Mato Grosso é o estado que tem a maior prevalência de câncer infanto-juvenil do país. Os agrotóxicos eles estão associados a doenças neurológicas, a problemas psiquiátricos, a problemas endócrinos, a problemas reprodutivos. Mas isso fica disperso diante da sedução, da propaganda do agronegócio. E há outro caminho, viu, Antero, Pedro? Há outro caminho, porque assim, se ele é insustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, ele também é do ponto de vista econômico. Fala-se que se lucra muito com a produção de soja, e de fato se lucra muito com a produção de soja dentro desse modelo. Mas se nós tivéssemos um outro modelo de desenvolvimento, baseado, por exemplo, na pequena propriedade, na produção de alimento diversificada, numa relação saudável com a natureza, sem veneno, mas em escala, nós teríamos um modelo muito mais lucrativo do que o modelo do agronegócio. Teríamos segurança alimentar, teríamos mais do que segurança, soberania alimentar, nos alimentaríamos com qualidade e protegeríamos a maior riqueza que nós temos, que é esse patrimônio natural e a biodiversidade. Agora, que é a agroecologia, que é o modelo da agroecologia, que é o modelo do futuro, que ele é inevitável, ele terá que vir, porque senão a humanidade não conseguirá sobreviver. Então vamos colocar em termos práticos, porque assim, ainda não chegamos para o lado que toca da sociedade. Você diz que tem parte da sociedade, e normalmente é isso que se vê, de quem não conhece com profundidade esse modelo, ou de quem vive, e também é exemplo de quem vive em Paconé, dependente da mineração, dessas cidades do agro, dependentes desse modelo, desse negócio. O modo do Dostoiévski aí, essa ideia de um novo modelo já está com a temperatura do tempo dela, ou seja, isso é para ser discutido já agora pela sociedade? Já. Ou ainda é uma ideia assim que esses ecologistas, esse amelê, meia dúzia,
por exemplo, não vai ser um tema de debate político. Eu digo assim, em termos práticos, essa discussão ainda está no meio acadêmico, científico e parte da sociedade? Por que ainda não comoveu ou por que ainda não tomou uma dimensão maior do tamanho dessa catástrofe, dessa dificuldade que a gente está vivendo hoje? Pedro, esse é o desafio que está colocado para nós, inclusive para vocês que são comunicadores. Eu assim, lá na Assembleia, eu apresentei vários projetos de lei para conter o uso abusivo de agrotóxicos no nosso estado, para direcionar políticas públicas para esse outro modelo de produção agroecológica. Eu consegui aprovar uma lei que criou a Semana Estadual de Agroecologia em Mato Grosso, e nós realizamos a primeira semana agora, no mês de outubro, do dia 3 ao dia 10, com o tema Agroecologia, o agro sem o veneno do negócio. E assim, a gente reuniu, tem centenas de experiências de produção no campo em Mato Grosso, em pequenas propriedades, em cooperativas, em associações, produtores individuais que produzem alimento de forma rentável, diversificada, lucrativa. Agora, isso precisa chegar à maioria da população, e essa é a nossa dificuldade. A crítica é que não tem economia de escala. Não tem economia. O problema é esse, é a economia de escala, porque a economia de escala exigiria que a gente mudasse, por exemplo, o modelo de distribuição da propriedade da terra no nosso território, porque ele depende da pequena propriedade, da agricultura, os que advogam mais essa tese, da agricultura que eles chamam de camponesa, não é nem agricultura familiar, que é você, em 1 hectare, você produzir, respeitando o meio ambiente, uma diversidade de alimentos sem veneno. Quando a gente dialoga com a população na cidade, se vocês fizerem pesquisa do que a população quer se alimentar, as pessoas ainda têm a memória do alimento do tempo do Brasil rural, do alimento do quiabo, do jiló, da mandioca, do milho, né, da diversidade de tipos de milho que as pessoas se alimentam, do feijão, do arroz. Eu visitei uma comunidade quilombola em Barra do Bugres. Eles produzem um arroz lá que é uma coisa assim impressionante, de qualidade nutritiva e de gosto para as pessoas se alimentarem. Mas a gente não tem nem conhecimento. Eles produzem e não conseguem escoar a produção deles, por exemplo, porque eles não têm crédito, eles não têm... Para chegar lá na comunidade, a gente teve que atravessar uma tirolesa em um rio, porque quando chove, eles atravessam no trator, com os carrinhos que eles têm, no rio, que é um rio baixo, mas o rio quando chove, sobe, não consegue, eles ficam ilhados, aí eles dependem de uma espécie de uma tirolesa que eles inventaram lá para poder atravessar. Produzem banana, produzem mandioca, tem frango, tem ovo, tem porco, tem milho, tem feijão, tem esse arroz que é bastante produtivo, mas estão ali, ilhados e invisíveis. Se a população identificar que, olha, ela pode ter uma alimentação orgânica acessível, nós venceríamos esse modelo do agronegócio no debate com a população, no dia a dia. Bom, embora eu seja um apaixonado pelo tema, eu acho que o futuro do Brasil e do mundo é investir nisso, inclusive com a economia verde. Exatamente. Eu queria, para encerrar só essa questão ambiental, de fazer 2 questões. Primeiro, você falou aí que os produtores de soja, de algodão, são responsáveis... Soja, algodão e milho é quase 50% do PIB. 50% do PIB e contribui com 3%. 4% do ICMS, da arrecadação do Mato Grosso. Quanto que nós produzimos de ouro? Quanto que é a arrecadação do ouro? Quem que é o dono do ouro de Mato Grosso? 1. E 2, essa decisão do Ministério Público, você acha que ela é definitiva de barrar essas hidrelétricas do Rio Cuiabá? Porque é a maior estupidez hoje, com a tecnologia já dominada e sendo oferecida da energia solar, o cidadão insistir em fazer hidrelétrica nos rios, que é um desastre da natureza. Por exemplo, aqui perto da Baía de Chamariana, tem 4
3 dessas hidrelétricas suspensas. Essas hidrelétricas, e já secou a Baía de Chagororé, né? E assim, e o rio Cuiabá, você já disse lá, o rio Paraguai lá perto de Cáceres, ele está, não está mais, está quase intermitente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, será que essa exigência correta atualmente, ela prevalecerá do Ministério Público no sentido de impedir essas hidroelétricas? Até porque não é um bom investimento, está provado isso. Eu espero que sim, viu, Antero? Eu espero que prevaleça, e que prevaleça na consciência de quem quer investir em hidrelétrica, porque, para ser bem sincero, é um caminho que não trará resultado de longo prazo. Pelo menos é a leitura que eu faço. Eu posso até estar, fazendo uma leitura que não é a correta, mas se a gente prosseguir no caminho que a gente está, daqui a pouco não tem água. E não tendo água, não move o negócio não move deles. o negócio deles, vai. Nós já temos hidrelétricas construídas com 20 turbinas, funciona uma. Pois é, assim, Itaipu tava com problema agora, porque o Rio Paraná, que é para onde vai tudo que nasce aqui em Mato Grosso, que vai para a Bacia do Prata, vai parar lá em Itaipu. E Itaipu não tinha água para poder continuar funcionando. Essa questão da mineração, Antero, esse é um... E quem que é o dono? O dono do ouro em Mato Grosso é o governador do estado. Quem é o dono do ouro em Mato Grosso? Não é? Quem tem, pelo menos dizem que o governador é quem tem a maior parte das áreas de exploração de ouro aqui na região de Poconé. Outro dia alguém me fez uma associação que eu achei assim... E quanto que o ouro paga de imposto? Não paga nada, né? Não paga nada. Acho que Mato Grosso não paga um centavo de imposto. Mas esse é um tema que inclusive eu, viu, Antero, preciso... Com o deputado o Wilson Santos tem trabalhado esse tema na CPI da sonegação fiscal aqui no estado, e é um tema que eu, sinceramente, preciso me aprofundar nele, porque me incomoda muito, sabe? Me incomoda muito. A gente tem que atuar em todas as frentes. E essa é uma frente que do ponto de vista do debate da tributação, ela fica gasosa, apesar de ser metal, né? Exatamente. Mas assim, uma pessoa, eu estou tentando lembrar quem foi que me disse isso outro dia. Lúdio, por que o estado de Mato Grosso está tão interessado em transformar o Parque Nacional da Chapada em um parque estadual? Lá já teve garimpo, ali perto daquele perto do Mirante ali tinha um garimpo. Será? Não sei de quem é, mas tinha. Falei, será? Falei, Lúdio, pensa nisso. Eu fiquei com isso, tô com isso martelando na minha cabeça, me disseram isso por esses dias agora. Eu esqueci de falar o nome, é Comunidade Quilombola de Água Doce, fica ali na beira da Serra das Araras, em Barra do Bugres. É um lugar fantástico, o lugar onde a gente teve. Mas o debate ambiental, na minha opinião, é o mais importante dos debates que nós precisamos fazer. Tá? Porque se a gente não fizer ele agora, ou a gente faz ele agora, ou não adianta fazer daqui a 10, daqui a 20 Isso vai anos. ser uma pauta para a eleição do ano que vem? Eu espero que seja, viu, Pedro? Eu espero que seja, que a gente consiga colocar isso na pauta das eleições aqui no estado. Eu espero que a gente consiga fazer esse debate sobre que destino a gente quer para Mato Grosso. A gente quer prosseguir nesse caminho ou a gente quer construir... Porque ao mesmo tempo em que a gente segue por um caminho que é de destruição, Mato Grosso tem todas as potencialidades para ser exemplo para o mundo. Destruição e concentração. Destruição e concentração de renda e riqueza. Exatamente. Como diz o Antônio Joaquim, é um fazendão. Exatamente. É um fazendão. Fazendão. Mas vamos então para a política, já que começamos a falar do que vai entrar na pauta, né? Da política eleitoral. Você é, sem nenhum favor, o nome mais expressivo do Partido dos Trabalhadores. Já era para disputar a última eleição do prefeito, onde você não foi candidato. Uhum. E agora nós temos eleição de senador e eleição de governador. Né? E o PT vai voltar com a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. E o presidente Lula vai precisar de palanque em Mato Grosso. Porque todos os outros palanques aparentemente lutam para ver quem é que fica com o Bolsonaro. Exatamente, eu tenho Entendeu? essa mesma leitura aí. Então, assim,
tendo essa mesma leitura, sabendo da sua importância dentro do PT, se o PT chegar assim e falar, Lúdio, não está na hora de projeto de reeleição, está na hora de você assumir aí uma candidatura a governador, vamos negócio, ou ao vamos Senado, apoiar, que ou também... ao Senado, para criar um espaço aqui para o Luiz Inácio. E aí, como que fica o Lúdio? Fica vermelho assim? Fica vermelho, pressionado. Mas, Antero, Pedro, eu já cumpri essa tarefa para o PT. O PT não pode me exigir que eu dispute uma eleição majoritária em 2022. Eu fui 8 anos vereador, disputei a prefeitura de Cuiabá, uma disputa difícil, uma disputa pesadíssima, e depois, em 2014, fui candidato a governador do estado, e também foi uma eleição muito, mas muito difícil mesmo. Fiquei 6 anos sem mandato e estou exercendo o meu primeiro mandato como deputado estadual. E eu entendo, como entendia lá atrás, quando fiz 2 mandatos como vereador, que eu preciso avaliar o meu primeiro mandato. E a melhor forma de avaliar é disputando a reeleição ano que vem, para exercer um segundo mandato e depois estar disponível para cumprir outras tarefas políticas no PT. E eu entendo também que o PT tem uma qualidade importante, que são quadros muito qualificados para disputar eleições, inclusive quadros novos, que podem se apresentar para disputa. Eu também acho que tem, mas infelizmente a política não é o ideal. O ideal seria a política se basear no programa, a questão do programa, eu acho que isso que é importante, com que programa que você vai ser candidato, isso que é importante. Mas, infelizmente, a política é fulanizada. Você tem quadros, nomes espetaculares dentro do PT. Eu tive um grande amigo do PT, falecido já, o professor Eudes, que era brilhante, mas nunca quis disputar a eleição. Né? Mas hoje eu acho que nós temos quadros em condições de nos representar nessa tarefa. Assim, ó. E disputar a eleição não é necessariamente para ganhar a eleição, não. Exatamente. É para você defender um projeto. Nós estamos fazendo esse debate da situação ambiental de Mato Grosso. Ela precisa ser pauta das eleições no ano que vem. Nós temos que ter quem coloque essa reflexão em debate na disputa para o governo do Estado, para não ser uma disputa de um discurso só, de um modelo só de desenvolvimento para o nosso Estado. E, na minha opinião, é o PT quem tem essa responsabilidade aqui em Mato Grosso. De um lado, nós estamos de palanque para o Lula, e o Lula, embora faça um movimento para buscar o centro no país todo, para fazer uma aliança, uma composição mais ampla que vá além da esquerda, e ele vai buscar isso aqui em Mato Grosso, eu tenho certeza disso. Não, aqui ele está buscando o Blairo mais. Ele já flertou, ele já mandou recado para o Blairo duas vezes, recentemente, naquela entrevista lá para a Rádio Capital, e depois em um outro momento ele fez uma fala também tentando chamar o Blairo para o diálogo, né, para o namoro. Eu sou contra esse caminho, entendo que, e acredito que mesmo que o Lula queira, esse setor não virá com ele nas eleições em 2022. Não acredito que virá. Porque foi beneficiado pelos nossos governos durante os 13 anos em que o PT governou o país. O ministro da Agricultura do governo da Dilma foi de Mato Grosso, mas em 2014 esse agronegócio embarcou na campanha do Pedro Tax, e em 2015, 2016, no impeachment da Dilma, acabou buscando outro caminho. Não há nas forças políticas em Mato Grosso quem se dispõe a fazer palanque para o Lula, porque eles acreditam que Mato Grosso é um estado bolsonarista. Eu acho que eles vão cair do cavalo logo ali adiante, porque esse último reduto do bolsonarismo não vai resistir aqui em Mato Grosso, principalmente nas maiores cidades, onde se concentra as maiores desigualdades. Inclusive nas cidades do agronegócio há muita desigualdade social já dentro da população dessas cidades. E o PT tem que apresentar um programa para o Estado, para o destino de Mato Grosso. Eu defendo que nós temos uma mulher candidata a governadora. E, na minha opinião, o nome mais qualificado para isso hoje é o da Rosa Neide, que é deputada federal, que faz um belíssimo mandato. Mas não sei se ela tem essa disposição, essa motivação. Me parece que ela tende a disputar a eleição
a reeleição para deputada federal. E nós temos mulheres eleitas vereadores em Mato Grosso que podem nos representar nessa disputa. A Edna Sampaio, que é vereadora aqui em Cuiabá, e uma vereadora brilhantíssima que nós elegemos lá em Sinop, que se chama Graciele, que está fazendo um mandato belíssimo. Eu estive lá e fiquei emocionado, Pedro Antero, de ir para a Câmara na sessão, porque ela é a única mulher na Câmara. Sinop é uma cidade conservadora. Se fosse só Sinop, dava um jeito. E ela sozinha, enfrentando, e a Câmara com dezenas de pessoas que estão indo espontaneamente para acompanhar a sessão, para defendê-la. Quando ela vai para a tribuna falar, as pessoas se levantam, erguem cartazes em defesa dela, porque ela foi muito atacada lá em episódios recentes que envolvem inclusive a política nacional. Bom, vai disputar para ganhar? Eleição a gente nunca sabe. Agora, eu tenho certeza que nós temos condições de apresentar um projeto de qualidade para o destino do Estado, ajudar o partido a acumular força. Nós temos que manter a cadeira que nós temos na Câmara dos Deputados. Nós podemos eleger não apenas 2 deputados estaduais, nós podemos eleger 3 deputados estaduais, se soubermos 3 ou até 4 quadros em condições de nos representar. Nós elegemos 20 vereadores e vereadoras na eleição passada, 17 em cidades onde nós disputamos prefeitura. Então, ter candidatura ao governo é importante para fortalecer a chapa proporcional nesse modelo que a gente tem agora, que não tem mais coligação em chapa proporcional. Os nossos nomes que disputaram a eleição em 2020 podem vir para a disputa em 2022. E o Lula vai puxar muito voto na legenda. Vai puxar muito voto na legenda. Ó. Rondonópolis, nós disputamos a prefeitura, elegemos um vereador, o Júnior. O Kleber, que é médico, colega de profissão, foi candidato a prefeito. A professora Bia, da UFMT, foi candidata a vice. Eles estão prontos para disputarem a eleição lá. Em Cáceres, meu irmão foi candidato a prefeito, teve mais de 5 mil votos lá. Está pronto para disputar a eleição? Está pronto para disputar a eleição. Não, está pronto para disputar a eleição também. Está liberado. Está liberado para disputar a eleição. Eu só não vou deixar ele disputar para deputado estadual, né? Porque a briga na família não dá, né? O bonito seria estadual. De jeito. Aí não. Aí ia dar briga na família, né? Quem que mal vota. Exatamente. Sinop, nós disputamos a prefeitura com o professor Roberto da Unemate, com a Rebeca, que é advogada de vice. Alta Floresta disputamos, Confresa disputamos. Aliás, o professor Roberto é um quadro muito qualificado. O nome do programa está aí na nossa caneca, é Nada Pessoal. O senhor listou os nomes para governo, para fazer uma bancada interessante do partido, com 3 e até possivelmente 4 deputados estaduais eleitos. Citou essa vereadora de Sinop, que realmente está fazendo falta, e nós vamos trazê-la para ser entrevistada aqui no Nada Pessoal, porque ela realmente está fazendo um diferencial lá, e o PT, a direção, precisa olhar e dar também mais visibilidade antes mesmo do que a própria lei. Isso. Você fez todos os dedos aí e faltou citar. E o companheiro Carlos Abicalil, ele é um nome bom para disputar algum cargo? Senador, governador, deputado federal? O Carlos Abicalil, Pedro, é para mim o melhor exemplo dessa tese que eu estou defendendo hoje. Em 98, nós tínhamos uma eleição polarizada em Mato Grosso entre Dante de Oliveira e Júlio Campos. E o PT lançou o Carlos Abicalil candidato a governador. O Carlos Abicalil era presidente do Sintep de Mato Grosso. Nunca tinha disputado nenhuma eleição, foi candidato a governador. Não venceu as eleições, ele teve, se eu não me engano, 10 ou 12% dos votos, mas se credenciou para, na eleição seguinte, se eleger deputado federal na eleição de 2002 e ser por 8 anos um deputado federal de elevadíssima qualidade lá no Congresso. Ele está em Mato Grosso e, na minha opinião, se dispuser a disputar qualquer cargo, disputa com qualidade esses cargos. Não sei se é estadual, se é federal, se ele pode apresentar o nome dele para disputa majoritária, mas é um quadro qualificadíssimo que pode fazer isso. E é, na minha opinião, o exemplo desse caminho que eu entendo o PT pode construir nessas eleições em 2022 em Mato Grosso. Apresentar uma candidatura nova, que simbolize
esse programa que a gente precisa defender para Mato Grosso e que dê segurança à campanha nacional para fazer um palanque identificado de verdade com o programa nosso nacional, porque o Lula vai precisar, ao disputar a eleição e ao governar o país depois, precisa buscar entender que nós temos que alterar a correlação de forças nos estados também, porque nos momentos de dificuldade, os aliados de ocasião, eles pulam do barco rapidinho. Agora, deputado, duas coisas fazem perder a eleição. A primeira, a desorganização da campanha, e a segunda, que também concorre, né, simultaneamente, que é o salto alto, o já ganhou. Não lhe parece que dentro do PT tem muitos companheiros que dão, vamos falar aqui, como produção agrícola, como favas contadas, a vitória do presidente Lula nessa disputa do ano que vem? Quer dizer, e ao mesmo tempo perguntando isso, quando ele faz essa sinalização para o Blairo Maggi, ele está querendo dizer assim, que não dá para ganhar só com uma esquerda e que se não tiver uma coalizão da esquerda para o centro e até alguns partidos de direita, não há projeto para o Lula. Quer dizer, ou seja, não dá para o PT e parte de alguns companheiros que já estão dando como a eleição ganha, se não houver essa coisa de trazer para dentro, ou como o próprio Dan de Oliveira falava, de se escapa dentro? Pedro, assim, nós estamos há um ano da eleição. A conjuntura no Brasil, nos últimos anos, ela evolui muito rapidamente. Quem imaginava 2 anos atrás que o Lula hoje estaria em condições de disputar as eleições presidenciais? Ele estava preso e condenado. Hoje ele está livre e pronto para disputar as eleições e favorito nas pesquisas de opinião. O problema é que daqui até a eleição ainda tem um ano. E esse ano tudo pode acontecer. Hoje o cenário é muito favorável à eleição do Lula no ano que vem. Primeiro porque o bolsonarismo está se dissolvendo na sua incompetência e no desgoverno que a gente tem no país hoje. Segundo, que a centro-direita tradicional, que abriu espaço para o bolsonarismo, ela não está conseguindo se organizar para poder apresentar uma candidatura única e competitiva, ou seja, com vários nomes, Mandetta, Dória, Eduardo Leite, o próprio Ciro Gomes, que está tentando entrar nesse terreno, Moro. Sérgio Moro. Então, se a gente analisar o cenário de hoje, o Lula tem condições assim, bastante objetivas de se eleger presidente. O problema é que a eleição é daqui a um ano, e o Lula é inteligente. O Lula sabe que não será uma eleição fácil, dispute ele com quem ele disputar. Porque nós podemos chegar em 2022 e ter o Bolsonaro candidato. Podemos chegar em 2022 e nem ter o Bolsonaro candidato à presidência da República. E nós podemos ter a centro-direita articulando uma candidatura competitiva daqui até lá. Por isso, esse movimento que o Lula está fazendo, ou seja, ele já esteve na região do Nordeste, já foi para São Paulo, já foi para Minas, já esteve em Brasília, já percorreu os estados do Norte, buscando construir um arco de alianças que vá além da esquerda. Porque só com a esquerda ele tem claro que ele disputa, mas disputa a eleição em dificuldade, porque tem um segundo turno que você precisa ampliar. Lúdio, não falta ao PT, para este processo ser mais rico, em favor do PT, não falta ao PT nacional uma autocrítica sobre todo o processo? Porque assim, o Lula teve seus direitos restabelecidos, mas isso não significa dizer que não houve corrupção durante os governos do PT. Tanto é que Palocci devolveu 200 milhões, aquele Renato Duque devolveu 300 milhões, não sei quem da Petrobras devolveu mais 100 milhões, e não sei quem devolveu mais tanto, e isso com delação e aceitando devolver dinheiro. Isso não foi dinheiro do bolso dele que eles devolveram. Foi dinheiro público que eles devolveram. Então, assim, não é nada pessoal, mas eu quero saber o seguinte, não falta ao PT uma autocrítica para poder discutir, olha, o partido errou, não sei o que errou, etc e tal. Não estou falando da individualidade do Lula, não. Estou dizendo do que aconteceu no governo dele, entendeu?
para reconquistar a confiança de pelo menos mais uma parte do eleitor, embora ele hoje tenha maioria nas pesquisas? Então, o PT vem exercendo essa autocrítica há bastante tempo. Porque... Mas muito secretamente, né? Não, uma autocrítica não, James Bond, né? Não, uma autocrítica absolutamente aberta. Porque, assim, e é uma autocrítica que, além de autocrítica, é crítica ao modelo que nós temos no nosso país hoje. Esse presidencialismo de coalizão coloca todos os governos subordinados à lógica fisiológica do Congresso dominado pelo Centrão. Todos os governos ficam reféns, infelizmente, desse modelo, ou ficaram até agora. E essa autocrítica passa, olha, por que nós não aproveitamos o período em que tínhamos mais força para poder fazer reforma política no nosso país? Por que nós não buscamos estabelecer um modelo de diálogo com a população que, mais do que levar a cidadania pelo acesso ao consumo, mas a cidadania pelo acesso a bens culturais e a compreensão do que o Brasil representa, de como o Brasil pode trilhar o seu caminho no mundo. Essa autocrítica o PT faz e ela exerce com franqueza e há bastante tempo, Antero. Talvez falte agora a autocrítica aqueles setores que embarcaram na ânsia de tirar o PT do poder, que embarcaram no projeto de derrubada do governo do PT em 2016, porque está muito claro que não houve crime de responsabilidade no governo Dilma. Era um governo que tinha problemas de condução de política econômica, era um governo que não tinha uma avaliação positiva naquele momento da população por conta da sabotagem que sofreu durante todo o ano de 2015 no Congresso Nacional e por conta das escolhas que fez depois da reeleição para conduzir a política econômica, que nos afastou da base social do PT. A campanha de 2014 foi uma campanha, o segundo turno foi uma campanha de esquerda. Foi uma campanha de esquerda e nós ganhamos a eleição com um programa de esquerda no segundo turno. E a Dilma, quando assumiu, buscou compor com o centro para tentar pacificar aquele clima de tensão na disputa do segundo turno, que foi uma disputa muito sem que ela tivesse um discurso de pacificação. Aí vamos falar do indivíduo, do comportamento. A figura política pública dela, que é diferente. Ela era muito dura. O Lula tem uma capacidade de aglutinação e de articulação muito mais forte que ela tinha. Ela sempre foi muito mais... Ela como pessoa, assim, a convivência que eu tive com a Dilma, ela como pessoa, uma pessoa amável, carinhosa, mas no trato da política e da coisa pública ela era muito dura, muito rigorosa, muito firme, e isso acabou quebrando pontes para poder evitar que, por exemplo, o impeachment acontecesse, né? Mas os setores que derrubaram o nosso governo precisam fazer autocrítica também do que acabou acontecendo depois, né? Porque o Bolsonaro é resultado disso. Agora, eu vou fazer minha última pergunta, depois eu passo para o Pedro Pinto. O seguinte: Mauro Mendes é imbatível porque ele fez assim, ajustou o Estado, consertou o Mato Grosso, colocou fornecedores em dia, pagou os municípios em dia, mandou o dinheiro da saúde em dia para os municípios, fez mais de 2.500 quilômetros de asfalto, está fazendo a primeira ferrovia estadual do Brasil, né? Está viabilizando isso, o que vai ser muito importante para a economia de Mato Grosso. São 12 bilhões de investimentos e mais não sei quantos mil empregos. E o Mauro Mendes é imbatível? Bom, primeiro que o Mauro Mendes, na minha opinião, faz um governo ruim. Porque governo existe para realizar os direitos da população que precisa do Estado. O Mato Grosso hoje é governado para atender ao interesse dos muito ricos que ficam cada vez mais ricos. Ele poderia, em 2019, teve oportunidade disso, não fez, e a Assembleia também não, de acabar com esse padrão de injustiça tributária em nosso Estado, para a gente ter um modelo tributário mais justo, porque o cidadão é quem, por meio do trabalho, por meio do consumo, alimenta a arrecadação do Estado. Houve uma mudança na forma como o ICMS é cobrado em Mato Grosso, que permitiu essa explosão na arrecadação do nosso Estado nos últimos anos.
Mas, ao mesmo tempo, a educação pública padece, porque a marca desse governo na educação pública é fechar a escola. Porque ele funciona com a cabeça de empresário, dono de fábrica, que precisa reduzir custo. Então, se ele tem uma escola aqui com 400 alunos, outra ali a 6 quilômetros com 300, ele na cabeça dele, essas duas escolas vão se juntar em uma só. Sem entender que essa escola aqui tem uma tradição de 30 anos e que as crianças se deslocam 1 quilômetro, 500 metros para chegar à escola, e que vão ter que andar 6 quilômetros para chegar até aquela, e compromete a realização do direito das crianças à educação. Abre mão de ofertar os anos iniciais do ensino fundamental, transferindo essa responsabilidade para os municípios, sem perceber que os municípios não dão conta de ampliar a cobertura daquilo que é responsabilidade exclusiva deles, que é a educação infantil, que é creche e pré-escola. Um governo que amplia a arrecadação tinha que ampliar a oferta de serviços na educação pública. Um governo que continua com um drama na saúde pública, Antero. O estado que teve a pior gestão da pandemia no país foi Mato Grosso. E isso medido por um indicador muito simples, taxa de mortalidade por Covid-19. A taxa de mortalidade de Mato Grosso, se acontecesse no Brasil, o Brasil não teria 600 mil mortos, o Brasil teria 900 mil mortos. Mas só um parênteses aí. Isso você não está transferindo para o Estado uma responsabilidade que é do município? Por exemplo, Cuiabá é uma tragédia. Cuiabá... Imagine Cuiabá sem o governo ter feito a coisa que fez no Verdão, sem o governo ter reaberto a Santa Casa. Mas foi insuficiente isso, viu, Antero? Foi absolutamente insuficiente. Foi absolutamente insuficiente. Você vê que a prefeitura não estava funcionando. Porque o governo teria que... são obrigações do município. Pois é, mas aí onde é que o Estado é alta complexidade. Aí o governador errou da mesma forma como o Bolsonaro errou, que é de não coordenar os esforços dos municípios. Quantas vezes o governador do estado sentou com os prefeitos das maiores cidades de Mato Grosso durante a pandemia? Uma única vez. No auge da primeira onda. Na segunda onda, nem sentar com o prefeito sentou. Aquilo que foi feito na Arena Pantanal, eu defendia 2 meses antes que o governo fizesse no estado todo, nas principais cidades, para poder, e em diálogo com as prefeituras, para poder potencializar aquele esforço. Porque essa tarefa é uma tarefa da atenção primária, do município. De que adianta o governo fazer um centro de triagem na Arena e deixar os municípios abandonados? Porque a população do estado não vai chegar ao centro de Arena. E ao montar o centro de Arena, tem erros assim, muito objetivos. Deixou de utilizar o teste adequado para diagnosticar Covid. É um centro para atender precocemente, para atender no início dos sintomas, mas utiliza um exame que só dá positivo no final do curso, do ciclo da infecção. Então o governo de Mato Grosso errou muito, Antero, negligenciou a Covid, negligenciou. O discurso do governador era o seguinte, no início da pandemia, quando eu cobrava respostas sobre, olha, que planejamento vocês estão fazendo para enfrentar a pandemia? O governo dizia o seguinte, nós vamos ter mais do que 4 mil casos em Mato Grosso. Mato Grosso tem uma população pequena, um território grande, uma densidade demográfica baixa e tem calor. Então, Mato Grosso vai ser protegido da Covid. Olha, hoje Mato Grosso é o estado que teve a maior mortalidade por Covid-19 do país. Isso foi produto do acaso? Não foi. E o gestor estadual tem que ser responsabilizado por isso. Então, tem cabimento o Estado em 2020 arrecadar 3 bilhões e 500 milhões a mais em 2020, no ano da pandemia, fechar o ano com 3 bilhões e 900 milhões em caixa. E as empresas, as pequenas empresas quebrarem, os trabalhadores ficarem sem emprego, o autônomo ficar sem renda, a população passar a viver em mais dificuldade econômica que já vivia antes. Hoje nós temos 500 mil pessoas em Mato Grosso que passam fome todo dia. Nós temos 2 milhões de habitantes em Mato Grosso que estão inscritos no Cadastro Único da Assistência Social. E o que o governo fez para dar apoio financeiro às famílias durante a pandemia? Nada. Não, fez o programa Ser Família. Fez o programa Ser Família agora em 2021. Começou a pagar em maio. R$150? Não tem lógica isso, Antero. Faltou coordenação. E é o governador, é a principal autoridade do estado, tinha que chamar todos os prefeitos, tinha que chamar a sociedade civil, tinha que chamar as universidades, tinha que chamar os especialistas. Quando que o governo do estado, no momento em que a gente tinha dificuldade de acesso a testes, chamou o UNEMAT, a UFMT e o IFMT para pensar, olha, como é que a gente potencializa os laboratórios de vocês para fazer RT-PCR e distribuir esses testes para os municípios atenderem a população com Covid.
Qual o treinamento que foi feito das equipes de saúde da família do Estado? Nenhum. Isso é responsabilidade do Estado fazer. Os ricos ficaram cada vez mais ricos nesse governo e a população que precisa de serviços públicos continua com as mesmas carências de serviços públicos. E agora o governo inventou fazer reforma de fachada. A Secretaria de Estado de Saúde teve um surto de Covid há uns 4 meses atrás por conta de não ter ventilação adequada em decorrência da reforma de fachada que foi feita na Secretaria de Estado de Saúde. Eu fui visitar os hospitais regionais do Norte, todos com fachada nova, mas por dentro os mesmos problemas diante, pessoas há semanas na fila aguardando para realizar um procedimento em cardiologia. Então os problemas reais de Mato Grosso, questão ambiental, o governo pode enfrentar todo esse drama ambiental que nós enfrentamos e nem recurso no orçamento para fazer esse enfrentamento faz. Nós temos voluntários que estão sofrendo lá no Pantanal para poder cuidar dos animais feridos e com sede, e o governo do estado, arrecadando tudo o que arrecada, não consegue apoiar esses grupos com financiamento. Então a leitura que eu faço, e aí por isso o governador não é imbatível. Ele não é imbatível. Ele tem o poder da máquina, tem o poder do crescimento da arrecadação que o Estado tem, agora começa a fazer obras de infraestrutura para atender aos interesses que ele representa no governo, porque a ferrovia é para atender, a ferrovia que vai ficar pronta, sei lá, daqui 5, 6, 7 anos, não é para atender a maioria da nossa população. A nossa população tem outras prioridades mais imediatas. O que falta é encontrar quem materialize, falta encontrar quem vai representar um outro projeto para o nosso Estado, fora dessas forças políticas que atuam aqui. Se o Lula ver esse programa, aí que vai aumentar a pressão sobre você. Pedro. Para encerrar, eu quero rememorar aí o seu tempo de vereador por Cuiabá, e não dá para encerrar o programa sem uma avaliação sua dessa condição política, dessa condição criminal, dessas denúncias, envolvendo o prefeito reeleito, Emanuel Pinheiro. Como é que o senhor avalia isso, essa situação que a gente chegou, que já era um caso assim de uma tragédia anunciada, das vários afastamentos de secretários? Como é que o senhor avalia essa tragédia cuiabana do primeiro prefeito de Cuiabá afastado por decisão da justiça? Afastado, né? Porque tem duas decisões. Uma que inclusive afasta por 90 dias, né? A gestão da saúde pública em Cuiabá hoje ela é muito deficiente. Falta medicamento nos postos de saúde, ao mesmo tempo em que tem medicamento vencendo nos almoxarifados. A oferta de serviços hospitalares, o Hospital São Benedito, por exemplo, está lá, sem funcionar, e era um serviço de referência em neurocirurgia e ortopedia. E com risco de fechar ainda. Com risco de fechar. Esse é um outro tempo que eles não estão pagando aluguel. Com risco de fechar. Foi remanejado para atender Covid no período mais crítico, mas já há uns quase 3 meses já poderia ter começado a se reorganizar para reassumir neurocirurgia e ortopedia, porque Cuiabá ela é referência para o estado todo, e hoje a gente tem pessoas perdendo a vida, infelizmente, por traumatismo crânioencefálico, por falta de UTI e de especialistas em neurocirurgia para poder lidar com esses casos. Então é uma situação muito, muito grave, viu, Pedro? E em relação ao afastamento do prefeito e ao posicionamento da Câmara, o que na minha opinião, porque assim, a Câmara não pode ficar inerte diante dessa situação. E a minha opinião pessoal, que fui vereador, é que caberia sim a abertura de uma comissão processante, assegurado amplo direito de defesa, o devido processo legal, para que na esfera político-administrativa essas questões sejam tratadas, mas tratadas com a serenidade devida. Eu não posso deixar de interrompê-lo para enfatizar que a vereadora do PT, que vem fazendo um bom mandato, a Ana Sampaio, dá uma escorregadela violenta e fala assim: não, outros prefeitos já fizeram contratação sem negócio, não contem comigo para a comissão processante. Nenhum prefeito da história de Cuiabá fez contratação de pessoas para não irem trabalhar.
E nenhum prefeito na história de Cuiabá fez contratação de pessoas em outras áreas que nunca compareceram à área de saúde para receber o prêmio de saúde de 5.800, que foi uma conquista do ex-secretário Luiz Soares, para receber 5.800 reais de prêmio de saúde, sendo que eles eram fantasmas, não só na saúde, como em qualquer atividade de serviço público. E aí o PT está dizendo que não vai apoiar a comissão processante. Antero, assim, ó, eu não sei se aconteceu em outros governos ou não, mas um erro não justifica o outro erro. E eu respeito a posição da vereadora Régia, ela faz um mandato exemplar na Câmara de Vereadores. Não estou acompanhando o cotidiano da Câmara, portanto a minha leitura é de quem está aqui de fora. E na minha opinião, com tranquilidade, cabe sim, com tranquilidade, com serenidade, a Câmara utilizar os instrumentos de que dispõe. Um desses instrumentos é a comissão processante e tratar isso com a serenidade devida, respeitando o devido processo legal, assegurando o amplo direito de defesa, sem espetacularizar, sem fazer espetáculo, cumprir o seu dever de fiscalizar o Poder Executivo Municipal. Deputado Lúdio Cabral, a última pergunta do programa Nada Pessoal. O que você achou de participar do Nada Pessoal? Não, muito bom. Legal, faz dias que eu estava esperando já essa oportunidade. Olha que nós marcamos várias vezes, né, Antero? Várias vezes. Mas estou muito feliz e agradeço. O Lúdio faltou várias vezes, mas hoje você. Fiquei muito feliz. E a impressão que passa é que, como a gente não está com lapela, com nada aí, é que a gente está batendo papo, né? Está conversando. Mas é isso. E não sendo gravados para um programa. Estou muito feliz e à disposição para outras oportunidades. Okay. Muito obrigado. Nós terminamos a entrevista com o Lúdio Cabral. Na próxima semana, mais um entrevistado para você. Muito obrigado pela audiência. Um abraço e até lá. Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.